tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Diego Bezerro, sou um músico gospel e hoje estou aqui no meu estúdio para apresentar para vocês minhas primeiras impressões sobre essa maravilhosa máquina que é o Stage 3. Em outubro de 2015 eu tive o prazer de adquirir a máquina Nord Electro 5D, a versão de 73 teclas. O modelo 5D foi um modelo muito importante para mim, foi um modelo fantástico que me atendeu o tempo todo que ficou comigo, mesmo com algumas dificuldades, algumas faltas de recursos, né? Se comparado com a linha Stage, e que hoje estão presentes na linha Electro 6, que hoje foi anunciado pela Clavia, né, no site da Clavia, e que será apresentado na NAMM 2018. É um produto excelente, mas basicamente todos os recursos que estão no Stage 3, né, hoje, boa parte dele foi para o Electro 6, né, que é o lançamento da feira de 2018. Fazendo só um adendo sobre a questão electro, muitas pessoas eu vi comentando em fóruns sobre as diferenças sonoras em alguns pianos elétricos e alguns órgãos, e eu quis fazer uma bateria de teste em cima disso, né, comparando a linha electro com a linha stage. E basicamente, para minha surpresa, alguns sons eles se comportam melhores, né, eles se comportam mais prontos na linha electro, sim, tá? Se comparado aos timbres de pianos elétricos, se comparado a alguns órgãos, não tanto se comparado aos órgãos agora da versão Stage 3, que é do mesmo motor do C2D, que era do Electro 5 e agora está no Electro 6 também. Então a diferença ficou muito pequena, mas a parte de sons mais prontos, se você tiver a possibilidade de colocar assim as duas máquinas num espectro aí, num software que consiga fazer esse análise, você vai ver que o som parece ser mais pronto sim, e tem pequenas diferenças sonoras, tá? Mas vamos ao que interessa. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da parte dos pianos, tá? Que basicamente são os mesmos pianos de toda a linha, né? Tanto Stage 2, Stage 2EX, a linha agora Electro 6, Electro 5, são os mesmos pianos. Esse piano que eu demonstrei é o Royal Grand, onde você tem um pequeno diferencial aqui no banco dos filtros, tá? Você tem os filtros Soft, Mid e o Bright. Então, só para vocês sentirem a diferença aqui. Normal, Soft, deixa um pouco mais abafado, o Mid, o Bright, então basicamente são essas diferenças que tiveram, né? Você tem esse filtro, eles acrescentaram agora, na verdade acrescentaram não, eles agruparam alguns bancos, né, como harp, escravos, criaram alguns bancos digitais e layers, e adicionaram também um layer detone, que é basicamente uma desafinação, caso você queira fazer dois pianos com rock tonk, coisa parecida, ele atende super bem. Indo para um próximo passo aqui, para fazer esse vídeo eu estou demonstrando para vocês no formato Live Mode, tá? Que é onde basicamente você tem alguma seleção de sons de maneira fácil e rápida, né? Então é bem legal. Não é o modo principal que eu utilizo hoje, tá? Hoje o módulo principal que eu uso é o que vem de fábrica, tá? É o que eles chamam de programas. Por que eu uso isso e não o Song Mode, que é um módulo muito interessante? O módulo Song Mode você pode colocar o título da música e você pode modificar os sons, né? Os 5 sons pelos botões, por avanço de programa, tudo. Mas eu não gostei muito. Por que eu não gostei? Ele só me permite fazer 5 variações. Então, se eu tenho alguma música que eu tenho um sexto som, um sétimo som, ele não me deixa variar. Ainda mais que eu uso um pedal de controle, eu uso um pedal de switch da Boss para fazer essa troca. Então, ele não me permite. Ainda mais que, na minha opinião, fica muito ruim você estar com um som presetado e
Até você identificar qual que é o outro, isso pode atrapalhar um pouco dependendo da música que você vai tocar. Então, mesmo você usando no formato de lista, tá? Que é o formato que você consegue ver os 5 sons, né? Tem uma coisa ruim. Quando você faz a troca do pedal no modo song, ele não funciona. E o que acontece? O dial no visor, ele não pula. Você está no timbre de piano, o próximo é strings, o próximo é órgão. Então ele não vai fazendo a variação. Diferente quando você usa num programa tradicional, né? Deixa eu voltar aqui. Quando você usa no formato programa, que você está aqui com um timbre, vou colocar no modo lista. Então eu tenho aqui um órgão. Já estou enxergando qual que é o próximo som. Mudei, mudei novamente. O legal é que eu consigo ver os próximos sons, consigo fazer a troca pelo pedal. Ele não tem um corte, que é maravilhoso, né? Então, por isso que eu estou usando agora esse formato Program, tá? Então, eu achei bem legal. Só fazendo um adendo, eu achei muito estranho, mas eu creio que com alguma atualização isso pode ser consertado. Se você segurar assim o Shift e apertar System, você tem as configurações de pedal, pedal de programação, rotor, se você quer que corte o som ou não, você tem todas essas funções. O que eu achei estranho é que na parte de pedal de programa, que é onde você faz a variação, né, de pedal, ele só tem a função de troca de polaridade. Isso eu achei muito estranho porque eu uso um FC5 da Boss para fazer as trocas de programa, e quando eu liguei ele a primeira vez eu achei estranho que no lugar dele avançar a programação ele só fazia o down, no lugar do up, né? Eu sempre uso meus teclados usando sempre o up, sempre avançando o timbre. E ele só fazia a função down. Achei estranho, falei, vou tentar configurar aqui a polaridade dele e ver se ele inverte. E mesmo assim ele não invertia. Então espero que nas próximas atualizações eles possam corrigir isso, dando a possibilidade ao usuário, se ele quer avançar o programa, se ele quer fazer o down no programa, se ele quer fazer o up e down. Agora que eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês, eu estou usando um pedal duplo da Boss, mas ele funciona também com um pedal Behringer duplo também, que é onde você consegue fazer o up e o down, tá? Então, com isso você consegue trabalhar com ele da melhor forma possível. Para mim, eu só prefiro usar o pedal up, tá? Então, mas para você, isso talvez eles não expliquem no site da Clave nem no manual, mas eu acho que é uma informação que eles deveriam ter, que para funcionar 100% essa função up e down, você teria que ter um pedal duplo, tá? Eu vi que ali no manual deles, ele se refere ao FC6 e ao FC7, mas eu penso assim, poxa, é um pedal switch, funciona nele. E por que que o pedal switch que funciona nele só faz a função down no lugar da de up? Então, é alguma coisa que eu acho que eles podem consertar aí numa próxima atualização. Falando um pouco dessa parte aqui do centro do teclado, o restante dos recursos Morphs, Aftertouch, controle de pedal, o Master Clock, transpose basicamente são os mesmos, tá? Não alterou nada basicamente da versão Stage 2. Um botãozinho que é interessante foi o novo Split. O novo Split eu achei bem legal porque ele tem a função, deixa eu colocar num som aqui que eu tinha editado, ele tem a função agora de crossover. O que é o crossover? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele mescla um som com o outro. Aqui no metal. Os metais dele. E aqui no órgão que eu tenho no meio. Olha que legal. Então ele faz um crossover entre o piano elétrico e o órgão. Isso é muito legal. Simplesmente segurar ele, você vai ter aqui a função do keyboard. Se você quer fazer o split com duas funções, a hard ou a soft, você tem como deixar ela mais aparente ou menos aparente. Então isso é muito legal, isso eu gostei bastante. Do restante aqui tá os 5 botões de live, são as mesmas coisas, os slots A e B também é a mesma coisa. Um botão interessante que eles adicionaram foi um de monitor aqui e copy, que na verdade se você está no timbre A, você quer fazer uma cópia do segundo e só fazer uma pequena alteração, você pode copiar e colar no slot B. Isso eu achei interessante demais. E vamos para
pro próximo passo aqui, que na verdade a linha de synth dele foi onde nós tivemos grandes alterações, tá? Na verdade o Stage 2 ele só tinha a parte de sample, né? E agora você tem a parte de sample e você tem um motor do A1, tá? Do lead A1. Isso é interessante. E foi exatamente por isso que eu adquiri o Stage 3. É a falta dos sons sintetizados que eu tinha na linha Electro. A linha Electro dava para trabalhar muito bem com alguns sons de camas, sons de pads, alguns synths básicos, mas a possibilidade de criar novos sons, a possibilidade de editar mais a fundo os sons, isso eu não tinha na linha Electro. Então, o bacana desse carinha aqui é que ele tem o mesmo design, né? O mesmo mapeamento do que o Stage 2, só que aqui ele tem um motor do Electro A1 dentro dele, tá? Então isso que é interessante. Algumas coisas visuais eu achei que ficaram melhor, em questão do cutoff, as frequências, pelo menos à noite quando você vê fica mais fácil de visualizar por conta das cores, tá? Isso eu achei muito interessante. Do restante, os botões são os mesmos, tá? Os uníssonos para você empilhar os sons, o glide aqui para fazer o portamento, monofônico, polifônico, as partes dos envelopes aqui tudo separadinho, os LFOs, a parte dos amplificadores também dedicados ali, o vibrato. Então, tá tudo muito bonitinho no seu campo ali, dedicado. O keyboard track aqui também, já com a função de drive também, a parte dos filtros, como já havia no Stage 2, então é bem bacana. O legal é que você tem 11 modos dentro desse A1. Quais que são os 11 modos? Deixa eu tentar passar aqui para ver, para falar para vocês. Ó, você tem o modo básico, o modo detune, mix sine, mix sol, que é o sawtooth, mix noise, o shape, mix bell. Então são esses módulos. O legal desses módulos é o que? Você consegue colocar um desses módulos em um oscilador e no outro oscilador um segundo som. Ou também, se vocês quiserem, você consegue misturar um timbre do A1 aqui e no segundo oscilador você pode misturar, por exemplo, dois timbres nos osciladores do A1 e no slot 2 você pode colocar o sample. Então isso é muito interessante. A possibilidade de criação de novos sons, ela ficou muito grande, tá? Então aqui nos bancos você tem Super Wave, Wave, os sons clássicos básicos, o sample, né? Então assim, é muito interessante. Adicionar o Fast Track aqui também, que é um filtro que ele direciona um corte de uma forma mais rápida, tá? Segurando o Shift e apertando esse botão. Então, assim, não tenho o que dizer. Deixa eu tentar só zerar ele aqui, só para mostrar para vocês algumas coisas, tá? Ele na frequência de onda, sine, você tem as waves. Todos as waves de fábrica. Você tem os wavetables. Lembrando que isso que eu estou mostrando não tem nada editado, tá? Só estou basicamente mostrando para vocês algumas coisas que tem nele. Os super waves. Né? Super Sol, Super Square, Super Bright, Super Organs, né? Tudo sem edição. Né? E a parte do sample, né? Então assim, ficou muito prático, ficou muito interessante mesmo. Tem algumas coisas que eu dei uma editada aqui. Então assim, o motor sonoro de synth ficou fenomenal, não tem nem o que falar. Indo para um próximo passo aqui, uma das coisas que eu particularmente não gostei muito, mas é uma questão de costume, tá? É a parte do banco externo. Parece ser bobeira, mas eles tiraram o knob daqui e isso
não sei se foi alguma consultoria de mercado que viram que talvez isso não era tão usado, tudo mais, e por isso que tiraram. Então, não sei o que aconteceu, mas para quem usava no Stage 2 com notebook, com módulos, tudo mais, eu achava que esse knob fazia muita diferença. Tudo bem que não foi uma grande mudança, tá? Então você vê que você tem quase todos os parâmetros do Stage 2 continuaram. Basicamente, só o que foi tirado foi o knob, tá? Mas não sei, eu ainda tenho que testar a fundo aí. Pra mim, eu senti uma diferença aí. Eu senti algo que não é tão bacana, tá? Se comparado ao Stage 2, tá? Na parte do banco externo. Mas isso é uma particularidade. O restante dos efeitos, basicamente eles continuam os mesmos, tá? Os efeitos 1, os efeitos 2. Uma grande diferença que teve no banco da parte de delay. Eles acrescentaram um analog delay, que é onde eu usei aqui na primeira música de entrada. Ah, que legal. Ele soa bem anos 80, assim, então é bem legal, um recurso bem interessante no ping-pong ali do delay, eu achei bem interessante. Outra coisa é o banco de equalizadores, os bancos de amplificadores ali também, o drive, os frequenciais basicamente são os mesmos, tá? A parte do compressor e a parte do reverb ali. Basicamente é isso aí, basicamente é muito parecido com o que a gente já tinha no Stage 2, tá? É, outra coisa, na parte de órgãos que foi refeito, é que agora nós temos um órgão C2D, né, que são derivados do próprio C2D, é o mesmo órgão que tinha na linha 5D, que era diferente da Stage 2. O legal disso daqui é que além de você ter um motor melhor, você na linha Stage SW, que é essa que eu estou usando, você tem um recurso de live que você tem um timbre e automaticamente quando você aperta o botão, ou se você quiser usar o recurso Morph, você tem um segundo timbre, tá? E isso você já podia fazer com o Morph no Stage 2, mas lembrando que você pode usar como se fossem duas cenas diferentes para ter dois tipos de órgãos e fora o preset 2. Então eu achei isso muito legal, mas dá para fazer bastante brincadeiras com ele usando o recurso Morph. Uma coisa que eles acrescentaram aqui também foram dois novos tipos de órgãos pipes, né? Órgãos de catedrais, um mais metalizado, um mais sequinho. Então foi essa a grande diferença do órgão. Na minha opinião, eu tinha tocado poucas vezes no Stage 2 e o som do órgão do Stage 2 é maravilhoso, tá? Mas só que se comparado ao C2D e principalmente a linha Electro 5, agora Electro 6, os órgãos C2D eles são bem mais apurados, bem mais vivos, tá? Então, basicamente é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu vou nos próximos vídeos eu vou tentar detalhar mais para vocês. Como eu disse, foi um vídeo de primeiras impressões. Eu vou tentar detalhar mais para vocês sobre os timbres de órgão, sobre os timbres de piano, sobre a parte de synth dele, detalhar mais, explicar algumas coisas a mais para vocês. Até se comparando, eu coloquei algumas amostras sampler que eu tinha aqui, que eu usava no Electro, que eu usei algumas vezes nas poucas vezes no Stage 2, mas que já estão funcionando 100%. Lembrando que tem que fazer a conversão das amostras 2.0 para 3.0 e querendo ou não, na parte de cordas eu senti muita diferença em questão da amostra 3.0, né? E basicamente é isso. Eu vou tocar uma musiquinha aqui só para finalizar o vídeo e nos próximos vídeos eu tento detalhar mais isso para vocês por módulos, tá bom? Valeu, galera, aqueles todos que assistiram, muito obrigado e nos vemos na próxima. Abraço.